Vamos continuar com a série Vacinas de Abstinência e vamos falar agora sobre a teoria da adjetivação da abstinência. Lembrando, existem duas séries de vídeos até esse momento. Existem as pílulas de abstinência, que se referem a 81 princípios abstemiológicos. Existe a série Vacinas de Abstinência, que se referem às teorias abstemiológicas. São dois livros que originaram duas séries de vídeos, né? Os princípios e as teorias. Nessa série nós estamos estudando as teorias e que eu resolvi chamar nos vídeos como vacinas de abstinência, né? Bom, a teoria da adjetivação da abstinência é muito interessante essa teoria. Essa teoria nos ensina que existe uma adjetivação em todos os atos que são praticados cotidianamente pelo abstêmio. Então, por exemplo, a atividade física é diferente da atividade física abstêmia. Saúde é diferente da saúde abstêmia. Educação é diferente da educação abstêmia. E assim sucessivamente. Aqui nessa teoria, no livro, eu cito o lazer como um exemplo, né? Veja que não é uma questão meramente semântica. Nós precisamos adjetivar os atos. As pessoas que vieram de um passado adicto, que vieram da adicção, quando elas estiverem na abstinência, a vida delas vai sofrer essa adjetivação em todos os seus atos, no cotidiano delas. Vejam, o lazer abstêmio, ele difere do lazer comum, pelo simples fato do lazer comum não precisar ser aplicada a técnica do evite e do procure. Então, o lazer abstêmio é o lazer comum com a técnica do evite e do procure. Evite pessoas, hábitos e lugares ativos e procure pessoas, hábitos e lugares sanos, né, no sentido de sanidade. Então, o próprio lazer do abstêmio, ele precisa ser adjetivado por um lazer, o que faz com que ele seja diferente do lazer comum. Isso são todos os atos da vida. Veja só no caso da atividade física. Se o abstêmio praticar uma atividade física muito intensa, principalmente nas fases iniciais da abstinência, ele vai cansar em demasia. Esse cansaço pode gerar fissura nele, vai fazer com que ele pense em algo que dê energia. Ele está cansado, vai pensar em algo que dá energia, o que dá energia para ele seriam drogas ou álcool, e isso gera fissura. Então, a atividade física precisa ser praticado com muita parcimônia, com muita razoabilidade, por isso ela precisa ser adjetivada. Veja que não é uma questão semântica, é atividade física abstêmia. No mesmo sentido, a responsabilidade das pessoas que não tiveram um passado adicto, ela difere da responsabilidade abstêmia. A responsabilidade abstêmia é uma responsabilidade qualificada, é uma responsabilidade diferenciada, né? Ela indica que a principal responsabilidade do abstêmio, a sua prioridade absoluta, deve ser a manutenção da abstinência. Se qualquer outro elemento for colocado antes dessa prioridade, se a prioridade absoluta não for ela, não for a abstinência, essa pessoa corre o risco de perder a sua abstinência. E se o abstêmio perde a sua abstinência, ele volta ao universo adicto, volta ao processo de adicção. Então essa é a teoria da adjetivação da abstinência, essa qualificação, essa adjetivação que é inerente a todos os atos da vida que devem ser praticados. Bom, quando nós estivermos falando sobre isso, quando a gente estiver nessa teoria, nós vamos perceber que existem quantificadores e qualificadores da abstinência. A ideia de quantificar a abstinência é uma ideia muito interessante. Ela formou para que a gente pudesse entender o quanto uma abstinência pode ser, digamos, mais evoluída do que outra, ou quanto uma abstinência pode estar mais condizente com um processo evolutivo, um processo abstêmio evolutivo, do que outra, né? Para conseguir entender isso, foi desenvolvida a ideia de quantificadores e qualificadores abstêmios. Um dos qualificadores abstêmios seria essa teoria da adjetivação, de fato. O melhor quantificador abstêmio, a melhor forma de quantificar a abstinência,
sem dúvida, sem a menor sombra de dúvida, é o elemento cronológico, é o tempo, né, que mais uma vez sofre a adjetivação. Quando a gente está falando do tempo de abstinência, a gente está falando tempo abstêmio, né? Esse é o melhor quantificador que tem, é o quantificador que faz parte da classificação dos abstêmios como um critério objetivo. A gente consegue colocar os abstêmios numa classificação que é denominada escada de abstinência, conforme o tempo de abstinência de cada um. Então esse é o elemento que quantifica a abstinência da forma objetiva, de uma forma mais precisa. Só que é um elemento misto. Quando a gente estiver classificando os abstêmios, nós vamos ver que precisamos de, além do tempo, de elementos subjetivos. Então, por exemplo, o abstêmio menor, que seria alguém com 2 ou 3 anos de abstinência, o abstêmio maior, que seria alguém com mais do que 2 ou 3 anos de abstinência, e o mega abstêmio, que seria alguém que tem abstinência há muito mais tempo, são formas de quantificar a abstinência, né? Aqui vamos exemplificar, não é o momento, mas o abstêmio menor seria alguém que tem até 2 ou 3 anos de abstinência, porque empiricamente a gente sabe que se a pessoa tiver mais do que 2 ou 3 anos de abstinência, ela tende a ficar há muitos anos. Então essa fase de 2 até 3 anos seria de abstêmio menor. A fase de abstêmio maior supera a pessoa que superou esses 2 ou 3 anos de abstinência, certo? Bom, a fase do pós-abstêmio é alguém que superou o tempo que ele está em abstinência é maior do que o tempo que ele teve na drogadição, certo? Então, se a pessoa começou a usar droga com 13 anos de idade e entrou na abstinência com 30, ela passou 17 anos usando drogas. Então, ela vai entrar na fase do mega-abstêmio ou do pós-abstêmio após 17 anos de abstinência, certo? O raciocínio é simples. Veja que, mais uma vez, um elemento quantificador, é o tempo, mas aplicado de uma maneira subjetiva, que vai variar para cada um, depende do tempo da drogadição, para que a pessoa seja classificada como um pós-abstêmio, né? Então, pessoas que tiveram uma drogadição muito longa vão demorar muito mais tempo para entrar nessa fase. Mas isso é apenas para classificar os abstêmios, certo? Isso tudo está dentro da teoria da adjetivação da abstinência, certo? Agora nós estamos falando disso como o tempo abstêmio. Então veja, o lazer abstêmio é o lazer comum, mas a técnica do evite. O tempo abstêmio é uma forma da gente conseguir classificar os abstêmios. E assim vai. Cada ato, cada prática de ato na vida, ela vai ser quantificada e qualificada para abstinência, certo? Existem outras qualificadoras abstêmias que são interessantes, que, por exemplo, o limite abstêmio é diferente de limites físicos ou emocionais. Uma pessoa que não passou pela adicção, ela tem outros limites. O abstêmio, se chegar perto desses limites físicos ou emocionais, ele corre um risco muito grande de perder a sua abstinência, de colocar em risco todo o seu período abstêmio. A responsabilidade abstêmia, como eu já falei, que é uma responsabilidade qualificada pela abstinência. A lucidez abstêmia é diferente da mera lucidez. Idade abstêmia é diferente da idade física ou emocional. Disciplina abstêmia é diferente da disciplina. E assim vai, tá, gente? Cada um desses itens precisa ser estudado, precisa ser analisado com muito cuidado. Nós tomamos o cuidado em vários vídeos, futuramente nós vamos explicar com mais atenção alguns desses elementos, como o tempo abstêmio, a responsabilidade abstêmio, o lazer abstêmio. Eu acredito que não vou falar muito mais disso, já foi dito nesse vídeo. E existem vão existir vídeos específicos sobre direito humano abstêmio, que é diferente do direito humano, né? O direito humano de ser abstêmio, de permanecer em abstinência e de não ser violado, né, por comerciais televisivos ou propaganda de uso de drogas ou álcool. Mas isso nós vamos discutir em outro tema. Queria só mostrar que tudo isso faz parte da teoria da adjetivação da abstinência, e que ela é extremamente longa, complexa para ser estudado. Aqui no material tem 3 páginas para ajudar a pessoa a começar a pensar sobre isso. Tá? Esse é um assunto que tem que ser muito estudado com atenção em outros vídeos. Abraço a todos.